Mas teve um outro caso bastante comentado que está repercutindo muito, gente, e foi a morte da influencer Luana Andrade após ela passar por uma cirurgia de lipoaspiração. Ela estava internada no Hospital São Luís, aqui na zona sul da cidade de São Paulo, no bairro do Itaim, e o hospital informou que a causa da morte foi embolia pulmonar maciça. Em nota, o Hospital São Luís informou que a paciente foi internada na tarde de segunda-feira para um procedimento de lipoaspiração realizado por um cirurgião e anestesistas particulares contratados pela família. A Luana tinha apenas 29 anos e era natural de São Paulo. Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde o ano de 2018. Ela ficou bastante conhecida depois de participar da 6ª edição do reality Power Cup Brasil e era assistente de palco do Domingo Legal desde abril de 2023. Sobre esse tema, a gente vai conversar agora com o médico cirurgião plástico, o Dr. Francisco Tribulato, que é conhecido como o médico dos famosos, sempre está aqui com a gente batendo um papo e tirando nossas dúvidas sobre essas histórias. Mas a gente nunca tinha conversado sobre uma morte dessas, né? Uma pessoa fazer uma lipoaspiração e perder a sua vida. Doutor, o que aconteceu no caso da Luana? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. É um momento muito delicado, realmente. A gente vê diversas situações envolvendo cirurgias plásticas e a grande maioria não cirurgiões plásticos. Dessa vez foi diferente, um caso totalmente atípico. Segundo o hospital, houve uma embolia pulmonar traumática. Então, devido a um procedimento cirúrgico muito agressivo, acabou evoluindo aí com uma embolia, que é um entupimento os vasos sanguíneos de toda a irrigação ali da parte cardiopulmonar, e isso acaba ocasionando parada cardíaca. Ela teve, após a primeira parada cardíaca, é normal, muita gente fala, nossa, mas teve 4 ou 5 paradas, é normal, após a primeira, você tem outras recorrentes, assim como um AVC isquêmico, como um infarto, a partir do primeiro, então... de imediato, com certeza, no hospital já entraram com medicação, mas o organismo dela respondeu aí de uma forma não tão bacana Acho que a gente perdeu um pouco o contato do Dr. Tribulato. Eu vou pedir para a nossa produção arrumar o contato com ele, a conexão com ele, para a gente voltar a conversar desse ponto de vista médico, né? Agora, tem um ponto de vista social, cultural aí na história, né? Tem muita gente ficando louca por conta das redes sociais, né? Querendo parecer aquilo que não é de todas as formas, preocupada num nível absurdo com a aparência, enfim. Tem gente ficando absolutamente deformada, Maninho. É impressionante. Esse caso é muito impressionante, primeiro porque... por qualquer parâmetro, ela já era linda, né? Então, entender onde ela estava fazendo um procedimento estético é meio estranho. Então, é aquela situação do exagero, né? Será que era necessário, de fato, mais um procedimento estético? O quanto que a pressão por um ideal de perfeição que é inatingível, que não é humano, é capaz de capturar a atenção das pessoas e levá-las a tomarem decisões muitas vezes questionáveis de acordo com a própria saúde, né? Para o próprio bem-estar. É uma situação que eu acho que vale essa reflexão. Sem dúvida. Quanto que estamos tentando buscar um ideal que é absolutamente irrealizável e perdendo contato com a realidade. Então, o doutor Tribulato voltou aqui para conversar com a gente. Doutor, a gente está vendo imagens da Luana, uma moça, como o Mano Ferreira bem colocou, uma moça linda. Coloque imagens dela de novo na tela aí, por favor, Mário. Uma moça super bonita, linda, com um corpo muito bonito. Você vendo essas imagens, você enxerga alguma necessidade de uma lipoaspiração nesse corpo, doutor? Paulo, eu acho que muita gente está levando para esse lado. Mas para que se expor a esse risco? Então, no Brasil, são realizados 1,5 milhão de cirurgias ao ano, de cirurgias plásticas, 1,5 milhão ao ano. Então, foi um caso totalmente isolado, um caso completamente atípico, uma fatalidade. Essa questão de precisa ou não, tem muita gente que a paciente acaba se incomodando com alguma gordurinha ou com alguma coisinha,
e se submete a um procedimento que é extremamente seguro. A lipo, eu falo com todas as palavras, a lipo, quando seguido todos os protocolos, quando bem realizado, é um procedimento extremamente seguro. É um procedimento, vamos falar aí, superficial. A gente está trabalhando na camada ali, logo abaixo da pele. Então, uma correlação aí com algumas pessoas, em relação a uma cesárea. A lipo é uma cirurgia muito mais tranquila, é muito mais superficial. No caso da cesárea, entra em cavidade, corta a musculatura. Então, é um procedimento muito tranquilo. Foi um caso completamente atípico, uma fatalidade, operada por um cirurgião plástico conceituado, um dos precursores da Lipo HD, num hospital com toda a estrutura, um hospital excelente. Então, foi realmente uma fatalidade. Eu acredito, sim, que a paciente tem alguma doença de base ali que não apareceu nos exames pré-operatórios. O que pode ser uma trombofilia, talvez, que é uma predisposição à trombose. Então, embolia, no caso... Pode fazer uma pergunta para ele? Embolia traumática. Uma embolia traumática. Devido a um trauma cirúrgico muito importante, HD, eu nem sei necessariamente se nesse caso foi uma lipo HD, mas eu sei que o médico que operou é um dos precursores da excelente pessoa, profissional. Mas a Lipo HD é uma cirurgia muito agressiva, utilizam diversos artifícios, diversas tecnologias que promovem ali uma queimadura na camada interna da pele para ver essa maior retração de pele, e até mesmo que também poderia ser uma causa de embolia, uma causa muito frequente da trombose, da embolia, é a lipoenxertia. Então, aspirar a gordura de onde está sobrando e enxertar, seja dentro do músculo reto abdominal, para o músculo crescer, para dar aquele aspecto de mais forte. Então, tem uma técnica nova de Lipo HD que muito está se falando, a Lipo HD U-Graft, é o enxerto de gordura dentro da musculatura. Então, isso é potencialmente perigoso, é um risco, e eu sou completamente contra, eu abomino completamente essa técnica. Não é anatômico, não sei se foi o caso, mas eu acredito que uma menina jovem, com estilo de vida que parece ser saudável, um corpo super bacana, uma atividade regular, atividade física regularmente, dieta balanceada, 29 anos, tudo isso vai muito contra a qualquer outro fator. O único fator de risco que ela poderia ter, não sei se é o caso também, mas o uso de anticoncepcional, que acaba aumentando sim o risco de uma trombose. Sim, e uma doutor, trombose acaba evoluindo para uma embolia. A Elaine quer te fazer uma pergunta agora. Bom dia, doutor. Até onde eu apurei, me parece que essa lipo foi próxima aqui da coxa, parece que ela tinha a impressão de que tinha os joelhos gordos, né? Foi o que eu apurei aí sobre esse caso. Mas o que eu queria perguntar ao senhor, nessa questão especificamente da trombose, a gente sabe que hoje, né, eu mesma já me submeti à cirurgia plástica, inclusive de lipo, a gente faz uma série de exames antes da operação, inclusive um exame de sangue específico para ver aí a potencialidade, né, do risco para trombose, ou seja, tem hoje uma forma, através do exame de sangue, de você avaliar se você tem algum risco de ter trombose. Um outro aspecto que eu sei, porque meu médico me disse isso antes da operação, é que o ideal é que a operação de lipoaspiração, qualquer operação estética e não estética, que ela não ultrapasse, parece que 6 horas de operação, justamente para que você não mantenha o paciente numa única posição e isso possa impedir a circulação do sangue e gerar aí o fator da trombose. Então, eu queria entender do senhor, com tantas coisas que a medicina já evoluiu com relação a esse risco da trombose, por que tanta gente ainda morre em decorrência disso após cirurgias plásticas? Elaine, ótima pergunta. E o índice de mortalidade em cirurgia plástica realizada por cirurgião plástico é absolutamente pequeno. Então, é um caso que a gente operada por um cirurgião plástico, um caso por ano, 1,5 milhão de pacientes são submetidos à cirurgia plástica no Brasil. Então, um caso completamente isolado.
com certeza absoluta, pelo hospital que ela estava que ela foi operada, com certeza todos os parâmetros preventivos de trombose com certeza foram realizados. Aquecimento, um aquecimento na maca, na maca operatória, na mesa cirúrgica, aquecendo o paciente, usa aquelas meias antitrombose, utiliza aquelas botas massageadoras, com certeza tudo isso aí foi realizado. Por isso eu acredito mais em uma lipoenxertia, talvez, membros em que a gente acaba tendo um maior risco aí, vamos falar, em relatose venosa profunda, que é uma obstrução de uma veia, esse trombo, essa obstrução acaba subindo e vai lá para o pulmão. Pode ter sido isso pela manipulação, pelo trauma em membros inferiores, pode ser por uma enxertia de gordura, então tirou a gordura de onde estava sobrando e enxertou ali para abaixo do joelho, na panturrilha, que é um procedimento que é bastante realizado. Eu não indico, mas então é uma série em relação aos exames laboratoriais que você comentou. Rapidamente, doutor, por favor. Muitas vezes o coagulograma, os exames pré-operatórios, a gente tem alguma alteração de fator de coagulação, que são exames extremamente específicos e que não alteram o coagulograma. E isso pode ter sido uma das causas. Sim. Doutor Tribulato, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Morning Show desta quarta-feira. O doutor Tribulato tentando explicar um pouquinho pra gente sobre essa morte, essa triste morte de uma moça tão bonita assim, por conta de uma operação. Miriam Spritzer, só pra gente terminar esse assunto, uma dúvida que surge a respeito disso é: quem está impondo este modelo de beleza para essas meninas? Olha, essa é uma excelente dúvida e é um excelente comentário, porque, na verdade, essa pressão... Hoje em dia, a gente fala muito sobre body positive, né? Que é essa ideia de que todos os corpos são bonitos e tal, e já faz alguns anos que estão fazendo campanhas em relação a isso. Mas eu acho que as pessoas colocam em si mesmas essas próprias metas inatingíveis. A gente conhece muitos casos de pessoas que vão ali e querem ficar igual a um filtro do Instagram. Isso é impossível, né? As fotos em revistas são editadas, nos filmes também a gente vê muito filtro, muita edição. Então, eu acho que tem, claro, uma questão histórica aí de anos e anos e anos de tipos de corpos e tipos de imagens que devem ser atingidas, mas eu acho que também hoje em dia é muito do próprio indivíduo que quer estar ali e quer se expor. No caso, ela é uma bailarina, o negócio dela, no caso, era muito de expor o corpo, de expor a imagem dela, e ela vai se comparando com outras pessoas e acaba querendo ficar de uma forma que não é natural, que não existe, né? Então eu não sei o quanto que é realmente da mídia, que a culpa é externa, ou que a culpa é interna, que é da própria autoestima da pessoa, de saber se aceitar o seu tipo de corpo do jeito que é. E vamos lá, né? Belezas são diferentes, tipos de corpos são diferentes, e não quer dizer que um é mais bonito do que o outro.